Como consertar esse mundo com tantos problemas? Está só piorando e nós, como espíritas, somos minoria. Eu quero responder. Posso? Manda brasa. À vontade. Vou demorar na resposta. Mas é o seguinte, até fiz uma palestra essa semana sobre isso, inspirado numa live que a gente fez sobre a série A Caminho da Luz. Eu peguei o A Caminho da Luz e fiz uma palestra chamada Os 7 Sinais da Ponte, em que eu coloquei o seguinte: quem visse a humanidade no século XIV jamais reconheceria a sociedade no século XVI. Porque nessa janela entre o século XIV e o século XVI tem o século XV, conhecido como a Ponte, porque ele é um século que conecta a Idade Média com a Idade Moderna. E nesse século chamado século XV, existem 7 sinais da ação do governador planetário, porque quando ele quer, ele faz. Os 7 sinais são, o primeiro deles, no campo religioso, a presença de Jan Hus, que planta as primeiras sementes do protestantismo, que iriam germinar, mesmo com o sacrifício dele, em 1415, e o sacrifício de Jerônimo de Praga, no ano seguinte, 1416. Isso iria permitir com que, no século XVI, no ano de 1517, Martinho Lutero publicasse as suas 95 teses. E só para observar, o nome dele não era Martinho Lutero, o nome dele era Martin Luther. Não era King, mas era Martin Luther. O outro era Martin Luther King Jr., mas o nome dele era Martin Luther. Então, esse é o primeiro sinal de mudança, o êxito do protestantismo e da mudança desse cenário. Segundo, a vinda da imprensa em 1439 e 1440 é o surgimento da imprensa com Gutenberg, que permite que as ideias sejam multiplicadas. Terceira, no campo das artes, o período do Renascimento acontece também no século XV, mudando de maneira definitiva as artes no mundo. Quarto, no sentido filosófico, os filósofos que surgiram no período do Renascimento e que revisaram toda a forma de pensar, saindo do teocentrismo para o antropocentrismo a partir do pensamento desses homens. Quinto, a mudança no cenário político, com a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos, que fechou e estrangulou o caminho para o Oriente, exigindo uma alternativa pelas águas, mobilizando a tecnologia para que a gente encontrasse o caminho marítimo para o Oriente e depois para as Américas. Sexto, a mudança econômica no mundo, porque com a tomada de Constantinopla e a fragmentação do Império Romano, surgem as nações modernas, França, Inglaterra, Espanha, Portugal. Elas vão surgir de maneira bem mais efetiva a partir da queda do Império Romano, que fragmenta as nações, dando origem à competitividade e o crescimento do Ocidente, que se sobrepõe ao Oriente em termos de tecnologia, pela concorrência que existia entre as várias nações. Sétimo, a mudança no sentido social, com a descoberta das Américas. Em 1492, século XV, ou seja, durante a Ponte, é descoberta a América, e em 22 de abril de 1500, que é também no século XV, que o século XVI começa em 1501, em 1500 também acontece a descoberta do Brasil. Então, nós temos aqui um período de 100 anos de uma revolução fantástica que acontece. O governador planetário tem todo o controle do planeta. E se for necessário que algo aconteça, assim será. Se ainda não aconteceu essa mudança que a gente deseja, é porque ainda tem chance de mudar algumas pessoas. A paciência e a crença de que ainda é possível mudar alguns é que ainda não promoveu a virada de chave. Quando
se perceber que já não há mais perspectivas de retorno de algumas almas nesse momento e de conversão de alguns espíritos que se encontram ainda em dúvida, a chave vai virar. A ponte nova está sendo construída. E na medida em que já não houver mais grandes mudanças significativas, a ponte será conclusa e a gente atravessa para uma nova realidade. Quem viu o século XIV não reconheceria o século XVI. Quem vê o século XXI talvez não reconheça o século XXII. O século XXI vai ser a ponte.